No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Eu começo fazendo algumas considerações sobre um e-mail de genéricos que me fazem perguntas muito intrigantes e interessantes ao longo da semana ou das semanas, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser uma boa mãe. É uma pergunta extremamente complicada, porque, na verdade, o tema é extremamente amplo e depende da época e da idade da criança. O bebê bem pequenininho, provavelmente, a boa mãe é devidamente protetora e aconchegante. Quer dizer, aquela criatura que é capaz de fazer com que o seu bebê, durante o primeiro ano de vida, viva quase a continuação da situação uterina, ou seja, viva aconchegada, acolchoada, não muito estimulada, não exageradamente estimulada de fora, porque as crianças humanas, os bebezinhos humanos, eles nascem muito despreparados para a vida. Eles demoram um ano para aprender a andar, quando a maior parte dos mamíferos, em poucos dias, eles já estão caminhando, né? E a criancinha demora um ano para poder completar a maturidade mínima, de modo que neste tempo a única coisa que importa mesmo é ela se sentir aconchegada, se sentir protegida, amparada. Evidentemente que isto sempre será incompleto e imperfeito, porque nenhuma mãe pode estar onipresente. Toda vez que a criança chora, está por perto. Sempre vai existir momentos em que a criança vai estar esperando, precisando desse calor da mãe, e são momentos em que a mãe não estará por perto. É por isso que tem um psicanalista inglês, que é muito famoso, que se chama Winnicott, que diz que a mãe tem que ser suficientemente boa. Não adianta querer ser uma mãe perfeita, porque essa perfeição é impossível. Tem que estar absolutamente à disposição da criança, ininterruptamente, às 24 horas do dia e da noite. Não pode tomar banho, não pode ir ao banheiro, não pode fazer nada. Seria impossível. A partir do segundo ano de vida, as crianças têm que ser estimuladas na direção da independência. O que significa que elas têm que ter essa sensação de aconchego e proteção por parte da mãe, mas a mãe já tem que começar a soltar. Com 1 ano e meio, 2 anos, as crianças vão para a escola, vão para a creche, vão para ambientes coletivos, ela deve brincar com outras crianças, ela deve começar o processo de se socializar. Ao mesmo tempo que isso, ela tem que sentir no núcleo familiar, e em particular na mãe, essa sensação de proteção, de se sentir querida, amada, o que não significa receber um monte de beijos e um monte de frases dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, não. Amada significa uma mãe firme, uma mãe que passa segurança, que passa proteção, que passa constância de valores e de comportamentos, ou seja, o que pode hoje pode amanhã, o que não pode hoje não pode amanhã também. Educar é claramente saber às vezes dizer não, é ter uma postura claramente pedagógica e de formar usos e costumes, mentalidade dentro de valores muito sólidos. Essa ideia de que a criança precisa de muito amor e imaginar que amor é muito beijinho é uma ideia muito insuficiente. Este amor significa se sentir segura num ambiente, o que depende da existência de pessoas que representem a autoridade, que exerçam essa autoridade com clareza, com constância e com valores morais e com valores de induta e respeito pelos direitos dos mais velhos, etc. Tudo muito claro. Todo esse conjunto é muito importante para que as crianças cresçam cada vez mais, para que as crianças possam incorporar cada vez mais uma quantidade crescente de deveres, sendo claro que com o passar dos anos os deveres das crianças têm que aumentar e os direitos diminuir. Quer dizer, a criança começa recebendo tudo e não dando nada, e tem que ir aos pouquinhos e empatando esta negociação, recebendo e dando na mesma medida, sendo capaz de ajudar nas coisas domésticas, ajudar os pais na medida em que eles necessitem. E a última coisa, a mais difícil de todas, talvez, do ponto de vista da educação e do ponto de vista de ser uma boa mãe. Quando eles crescem, não atrapalhar na direção de que eles fiquem independentes e vão embora. Veja como é difícil, porque tem que se dedicar loucamente durante 20, 25 anos para um cidadão ou uma cidadã
que de repente, quando está tudo certo, deu tudo certinho, ela pega e vai embora e dá, não digo que dá as costas para a família, mas ela vai construir a sua história, a sua vida, e cabe aos pais, em particular à mãe, não ficar tão chocada, tão deprimida e principalmente não usar nenhum recurso indevido para impedir que esse movimento de independência e de crescimento aconteça verdadeiramente. É difícil, muito difícil, e é surpreendente como as pessoas acham que basta ter vontade e achar a criança fofinho, que já é suficiente para ser mãe. É mais complicado, exige atenção, exige cuidado, exige informar. Queria aprender um pouco mais sobre a condição humana. E agora vamos para o primeiro ouvinte que já está na linha. Seu nome, por favor? Marco Silva. Pois não, Marco. Não, eu queria saber, na verdade, um recado do senhor para as mães trabalhadoras, né? Sim. Porque na maioria das vezes elas se sentem culpadas em função da ausência física. Como é que o senhor vê a compensação? Como é que se compensaria isso? Na verdade, se existe essa maneira, né? Na verdade, existe um conflito aí entre as mães, os pais e os filhos em ausência, né? Sim, mas isso acontece, por exemplo, na sua vida, na sua casa, Marcos? Não, no cotidiano das pessoas a gente vê isso, eu, meus irmãos, na minha casa também, isso é comum, né? Nos tempos modernos essa é uma realidade, né? E às vezes a gente não sabe trabalhar com isso, né? Eu acho que você tem toda a razão, e de fato é muito importante que as famílias entendam claramente que a contemporaneidade, ela passa pela mulher que trabalha fora de casa, ela passa pela mulher que tem outras tarefas além da maternidade, o que tem complicado muito a vida das mulheres, não é? Depende, evidentemente, do homem ser um pouco mais cooperativo, o que nem sempre acontece, porque os homens acham muito legal que a mulher trabalhe fora, mas eles não ajudam no trabalho de dentro de casa, o que é muito feio. Ao mesmo tempo, as mulheres ficam sobrecarregadas, divididas, nem sempre com boas esposas e amantes como os homens gostariam, que também é fácil de compreender, porque a situação é bastante exigente do ponto de vista delas. E, na realidade, tudo isso só se equilibra, na minha opinião, com uma boa cooperação da família como um todo, quer dizer, dos filhos mais velhos ajudando a formar os menores, quando se tem muitos filhos, cada vez se tem menos filhos também hoje em dia, não é? Antigamente era muito comum isso, que nas famílias as pessoas, os filhos, vamos dizer, os primeiros filhos ajudavam na formação dos últimos. É importante às vezes, e ajuda quando tem alguma avó que tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de disponibilidade, porque ajuda a cuidar das crianças na hora em que a mulher trabalha. Quase sempre tem que ter uma outra mulher ajudando a mulher para cuidar das crianças na hora que ela está trabalhando. Ou uma prima, uma tia, uma avó, ou algum funcionário que é contratado com esta finalidade. Pelo menos nos primeiros tempos, até a hora que a criança pode ir para a escola por um tempo mais completamente. Quando todas as crianças são criadas desta maneira, eu não penso que isso possa vir a prejudicar em nada. O que eu acho é o seguinte: a culpa, a superproteção e ficar dando moleza para a criança em decorrência da ausência da mãe, porque ela está trabalhando, isto sim, pode fazer muito mal à criança. A criança não tem que ver vamos dizer, ela não tem que ser recompensada pela ausência física da mãe. Eu volto a dizer, amor significa segurança e aconchego, e não um monte de beijinhos. Então não é preciso que a mãe esteja presente o tempo todo, é preciso que a casa, o lar, o ambiente seja um ambiente de aconchego, um ambiente de segurança. Isso que dá, vamos dizer assim, solidez para a criança. É preciso que ninguém seja desleal com a criança, ou seja, não faça elogios indevidos falando que ela é o máximo quando ela não é, e também não faça críticas indevidas botando para baixo a criança ou o adolescente, como tantos pais e mães costumam fazer. É preciso rigor para formar claramente o sentido com sentido de justiça, exatamente aquilo que a criança é e quais são as verdadeiras qualidades e defeitos dela. Eu acho que isso pode ser passado num número de horas razoável, mesmo que não se possa estar convivendo ininterruptamente com a criança. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô, Gina? Por não, Gina. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 50 anos, meu namorado tem 53 e nós estamos namorando há 3 meses. Começou com muito carinho, mas hoje eu noto ele bem distante e
E só querendo, assim, muito cobrando muita coisa minha, me faz carinho, me faz isso, me faz aquilo. Mas ele, em contrapartida, não me faz carinho, nem coisa nenhuma. Okay. E quanto mais eu dou, né, me dá isso. E quanto mais você dá, mais ele cobra. Mais você dá, mais ele cobra. E briga, e reclama, e quer, e distante, e falando sempre que a culpa é da depressão. E aí eu não sei, eu tô com a minha autoestima baixa e eu não sei como a gente pode resolver esse dilema. Então, mas hoje, Gina, tem uma coisa que a gente deve levar muito a sério. Quando a autoestima da gente cai, quando a gente vai para baixo nas relações, é porque a relação está fazendo mal para a gente, né? Então, se está fazendo mal para a gente, não sei se cabe dar continuidade. Um namoro, afinal de contas, é um namoro de 3 meses, não é um casamento de 30 anos, né? E, portanto, não é tão difícil romper. Você é muito apegada a ele? E tem muito interessantes qualidades? Eu gosto, eu estou gostando muito dele, mas... Mas escuta, me diga por quê. Se ele só reclama, só derruba a sua autoestima, só faz você infeliz, só pede, só quer coisa, não dá nada. Tá gostando do quê, meu? Pois é, eu pois gosto... é o quê? Assim, eu acho que eu gosto do caráter dele, eu acho inteligente, mas... Inteligente, mas usa muito malvadamente a inteligência sem causa própria, né? Ou não? Você puxa a sardinha pro lado dele, né? Pois é, então... Aí eu acho que eu estou fazendo aquele papel de generosa e de egoísta. Também acho. Então para de fazer generosa. Agora, como parando de fazer generosa. Se você para de fazer generosa, pode acontecer 2 coisas. Uma, que ele pare de fazer o egoísta. A outra é que ele continue reclamando, exigindo e ache implicando e achando que você não é mais a mesma. Eu teria que parar com a generosidade, porque o egoísta nunca para, e ver o que acontece. Se ele não reverter, se ele não se tornar um cara mais atencioso e mais cuidadoso e mais amoroso, você tem que puxar o carro, porque também depois de 3 meses não pode estar tão apegado a ponto de ter que ficar aguentando desaforo e autoestima para baixo o resto da vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail do Rafael que eu gostaria de responder aqui, que diz o seguinte: doutor, tenho 33 anos, estou noivo com o casamento marcado para o final do ano, após 6 anos de namoro. No último ano senti vontade de ir para a cama com outra mulher junto com minha noiva. Ela topou e chegamos até a marcar pelo menos por 3 vezes com amigas, mas nada foi concretizado ou mesmo sugerido na frente da terceira pessoa. Hoje minha noiva não quer mais tocar no assunto e desconversa quando falo nisso, mas eu continuo com muita vontade de experimentar. Será que ela tem tendência bissexual? Rafael, você que dá a ideia, você que sugere, você que fica instigando, e depois ainda acha que é a moça que tem tendência bissexual. Eu acho o seguinte, um clima de baixaria ou de certa vulgaridade é atraente do ponto de vista sexual para todo mundo. As mulheres não têm nenhum problema particularmente grave ou complicado de ter a vida, vamos dizer assim, de trocar carícias eróticas com outra mulher. Diferentemente do que acontece na psicologia masculina, a mulher transa com outra mulher, não vira e não se sente homossexual nem nada. As mulheres brincam com outras mulheres e trocam carícias de certa maneira de ternura ou mesmo eróticas desde os 13, 14, 15 anos, e sempre foi assim. Quer dizer, para elas é muito mais natural e simples do que para os homens, né? Que a sua noiva tivesse ficado entusiasmada, que depois na hora H deu para trás, porque essas coisas, na minha opinião, é o seguinte: é melhor ficar no mundo da fantasia. Transformar em prática, em realidade, costuma trazer confusão. É melhor deixar para o plano da fantasia. É melhor ficar só como tema para o casal apimentar um pouquinho a sua história, mais do que com o intuito de transformar efetivamente em realidade. Porque a realidade tem muitos problemas, de repente um dos dois se entusiasma demais por essa terceira pessoa, etc. E isto pode realmente vir a ser mais prático do que você gostaria. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Pois não, Hernandes. Doutor Gigovati, muito obrigado por ter me atendido. Doutor, eu estou com um problema muito sério. Eu namorei uma moça há 8 anos, ela tem 24 anos, eu tenho 53. Namoramos 8 anos. Ela terminou comigo porque
disse que não queria casar mais, que estava em dúvida, que negócio todo. Mas nós ficamos se encontrando, eu moro em São Paulo, ela no interior. Ficamos nos encontrando a cada mês e meio. Pera, deixa eu só entender uma coisa, Nando. Vocês ficaram juntos 8 anos. 8 anos. E ela tem 24, quer dizer, começaram, ela tinha 16 anos, é isso? Isso mesmo. Tá bom. E aí foi indo. Você queria casar e ela que não quis, é isso? Ela acabou não querendo, porque eu fui pro interior para ver se eu precisava me estabilizar lá, porque eu sou profissional liberal e eu precisava me estabilizar primeiro. Ela não esperou e falou que eu estava enrolando ela e terminou. Mas nós ficamos namorando, assim mesmo, nós ficamos nos encontrando. Ela dizia que não tinha ninguém que me amava muito e eu era e sou ainda fascinado por ela. E aí, desse interregno, eu fiquei sabendo, ela nunca disse que ela sempre me amava, não tinha ninguém, não queria ninguém, porque ela não tinha olhos para outra pessoa. Só que eu descobri que ela estava com um homem casado há uns 20 anos também mais velho do que ela, um empresário da cidade. Ela é muito interesseira, sabe? É uma pessoa gastona, compulsiva, e tem toque, tem um monte de problema na família, ela é uma pessoa complicada. E você é fascinado por ela assim mesmo? Quais são as qualidades dela? Porque os defeitos você já falou. As qualidades é bonita, a gente tem uma cama saudável, muito boa, eu gosto dela e não sei porquê, eu não durmo mais, eu penso 24 horas nela, quero me tentar esquecer de todos os jeitos, que eu não vejo futuro no relacionamento, mas por outro lado eu estou embebido por isso, não consigo de forma alguma esquecer dessa pessoa. Ao último final de ano nós saímos, eu fiquei sabendo que um empresário que terminou com ela, no último final de ano nós saímos, ficamos 7 dias viajando, e ela disse que também não tinha ninguém que tinha terminado com a pessoa, mas eu peguei no telefone dela, no Bina, e ela tinha uma outra pessoa, a pessoa disse que namorava e ela dizia ninguém. Ao mesmo tempo que disse que me ama e que não me esquece, mas também tem outra pessoa, se relaciona paralelamente com outra pessoa. Então, o que o senhor tem para o senhor me ajudar? Eu tenho para lhe dizer... Esquecer dessa mulher, porque eu não consigo esquecer, não sabendo de todas essas mazelas. Então, aí é que eu digo para você que realmente você tem que imaginar o seguinte, que vínculo, é mais ou menos... O amor tem uma característica parecida com os vícios, ou se você quiser o inverso, os vícios é que são parecidos com as coisas do amor, né? Então, não sei se você já foi fumante ou se já teve algum outro vício, romper um vínculo amoroso, romper uma aliança de natureza sentimental é sempre uma coisa muito difícil e exige assim como você tivesse, vamos dizer, tendo que dispor de toda a sua potência psíquica para este fim. É muito trabalhoso e é muito difícil mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, é o caso aqui. Quer dizer, a moça, além de interesseira, não é confiável, não é? É uma pessoa que vai atrás sempre de alguém que possa lhe dar benefícios materiais. Quer dizer, uma moça que está vendendo a beleza dela, não tem firmeza de caráter, não tem nada em termos humanos que possa representar algum tipo de valor. Esse fascínio que os homens têm pela beleza feminina continua me intrigando. Como as pessoas inteligentes, você, na conversa aqui, me pareceu um cara inteligente, articulado, educado, preparado, como é que pode ficar assim fascinado por beleza sem levar em conta o caráter? Quer dizer, só por fora, por dentro não interessa coisa nenhuma. Se você levar em conta também o por dentro, o entusiasmo seu tem que zerar rapidamente. Não importa qual seja o grau de sofrimento e a dificuldade que você tenha que passar. Tem que romper essa história para o seu próprio bem, para o seu futuro. São 8 anos já perdidos nisto aí. Você tem que dar um final nisto. E imaginando que é dificílimo, exatamente como abandonar a cocaína, o cigarro ou o álcool. Quer dizer, com sofrimento, com desgaste, com uma obstinação e principalmente se afastar o pensamento, se dedicando às suas ocupações, trabalho, outros interesses, com o maior vigor possível, porque isso realmente não tem a menor chance de ser um futuro legal para você. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? André. André, pois não. Então, é que eu trabalho fora, né, e a minha escala de trabalho é assim, é um pouco longa, né, eu saio de casa umas 11 horas da manhã, chego em casa 11 horas da noite, por aí. André, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. E eu sou casado, né, só que o que acontece? Há quanto tempo você é casado, André? Há 2 anos. Sim. E o que acontece? A minha esposa, ela não trabalha, ela fica por conta do lar, né,
E no final de semana, que seria no domingo, né, que é a única folga que eu tenho, a minha esposa, ela quer que eu faça o serviço doméstico para ela, né? Aí eu queria saber se é egoísmo meu, achar que eu não devo fazer, ou se é algum problema com ela, né? Apesar que eu trabalho bastante, e no final de semana, que seria minha folga, eu tenho que... Ela não trabalha por alguma razão? Ela nunca trabalhou? Não, ela trabalhou, mas agora ela não trabalha mais, né? Porque eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Ela é uma pessoa dedicada a você? Sempre foi? Sempre foi, sim. Nunca tive problema por falta de dedicação, não. Não? Ela é amorosa? Sim, bastante. Do ponto de vista sexual não tem problema também? Não. Isso, graças a Deus, não tenho que reclamar. Você não tem que reclamar. Não. Então, aí é o seguinte, existe uma ideia de que toda a tarefa doméstica tem que ser dividida, porque hoje o mundo é um mundo igualitário, etc. Não é sempre o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é diferente. Eu acho que cuida mais da infraestrutura doméstica quem tem um tempo livre maior, quem tem uma vida, vamos dizer assim, menos exigente de trabalho fora de casa, né? Na medida em que a sua esposa tem uma menina de 4 meses, que obviamente dá bastante trabalho, mas que não tem compromisso de trabalho, que tem uma vida melhor, vamos dizer assim, em termos de pressão, de compromisso, de horário, de trânsito, de transporte para lá e para cá, etc., que você, eu acho que o dever maior de dedicação às coisas do trabalho doméstico são dela, quer dizer, não tem nenhuma razão para ela ficar pressionando e cobrando você para que você tenha, vamos dizer assim, ainda que dividir as tarefas dentro de casa. Eu não vejo nenhuma razão para isso, acho que você tem direito, sem ser egoísta, né, de ficar um pouquinho mais folgado na sua vida aí nos fins de semana, de maneira que eu acho perfeitamente aceitável que ela faça a maior parte do trabalho doméstico e que você tenha um pouquinho, vamos dizer assim, mais de moleza e de mordomias em casa, apesar de que você tem várias coisas que não pode se queixar, quer dizer, uma mulher prestativa, amorosa, carinhosa, sexualmente disponível, quer dizer, uma série de qualidades que ela já tem. Ela talvez devesse ser um pouquinho menos rigorosa nessa ideia de que o homem tem que dividir as tarefas domésticas, porque isto é verdadeiro, sim, e muito verdadeiro, quando os dois trabalham fora na mesma intensidade. Se um dos dois tem uma vida um pouquinho mais leve, então é justo que, evidentemente, esse que tem a vida um pouquinho mais leve consiga ajudar ou cooperar e dar um pouquinho de mordomia e de moleza para que ele tenha um peso maior. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail. Escreveu o seguinte: tenho 30 anos, sou casada há 10 anos. Neste período ficamos 2 anos separados. Quando estávamos na fase de reconciliação, meu marido acabou confessando que tinha uma espécie de compulsão sexual pelo visual, uma espécie de voyeurismo, que ele se excita só em olhar para uma mulher atraente na rua, e a satisfação desse ato é através de masturbações. Depois disso, descobri que, além de olhar, ele filma e fotografa essas mulheres, armazena no computador e como uma espécie de troféu. Ficamos até meses sem transar. Estou ficando desesperada, pois meu marido acha absolutamente normal o seu comportamento. O que faço? Então, aqui, Michele, na realidade é o seguinte: essa é uma característica da psicologia do seu marido, né? É um voyeur, que se chama isso, quer dizer, um indivíduo que tem mais gosto em olhar do que em tocar e mexer, e depois de olhar, ele se masturba, quer dizer, na realidade ele se excita com a mulher e se satisfaz individualmente, quer dizer, não tendo nenhum grande contato físico com a figura da mulher. Evidentemente que neste caso, e com esse tipo de visão da questão sexual, que aliás, diga-se de passagem, é comum nos homens isso, né? Não nessa intensidade e não excluindo praticamente a vida sexual real, porque na realidade muito frequentemente os homens gostam de fazer isso com o computador, eles gostam de assistir filmes pornográficos, etc., e se masturbam no
através desses estímulos visuais. Então, todo homem é meio visual, meio voyeur, vamos dizer assim. Agora, nem por isso deixam de ter gosto e prazer também em tocar e em trocar carícias eróticas com a parceira. Parece que no caso do seu marido, ele tem muito mais gosto nessa parte só de olhar e de se masturbar do que de trocar carícias. Isso não é uma coisa que tem explicação fácil. Você vai dar um destino para a sua vida em termos de aceitar isso. Não, porque provavelmente não vai haver grande mudança deste comportamento ao longo do futuro. Então, provavelmente você vai ter que pensar na possibilidade de considerar a hipótese de realmente ter que pensar em se separar. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Doutor Gicovati, é Marley que está falando, tudo bem? Pois não. Então, tenho 42 anos, sou daqui de São Paulo, já fui casado há 16 anos e me separei, né, por conta de problema, de traição da parte dela, consegui perdoar, passamos por essa fase, mas enfim, por certos 16 anos aí, então enfim, eu conheci uma outra pessoa, depois disso, que também separada também, passou por um problema também semelhante ao meu, e começamos a nos envolver intensamente, 1 ano e meio, mas ela sempre falava para mim que amava o ex-marido, mas gostava de mim, e depois foi se apaixonando, foi se apegando mais. E a minha pergunta é a seguinte, tem condições de uma pessoa, ela é muito, muito bem resolvida sexualmente, a questão a pergunta tem condições dessa pessoa, dessa mulher, amar 2 homens ao mesmo tempo? Mas ela diz que ama 2 homens ao mesmo tempo? Ela diz que ama o ex-marido ainda. Sei. E que ama você também? E que ama eu também. Sei. Então, esse negócio de amar 2 pessoas ao mesmo tempo pode acontecer na transição, tanto para o homem quanto para a mulher. Não é questão de ser bem ou mal resolvida sexualmente, mas é uma fase que pode acontecer sempre só como transição. Quer dizer, o indivíduo está vivendo uma relação, vamos dizer, conjugal, gosta da mulher, está lá mais ou menos equilibrado, aí conhece uma outra que em geral é bem diferente em termos de características de personalidade, temperamento, bem diferente da própria mulher, a nova figura, e uma das duas tem que perder na avaliação sentimental, num período de transição em que você estava se encantando por uma pessoa que é o seu oposto, e de repente começa a ficar encantado por uma pessoa que é mais parecida com você. Nesta transição pode existir esta possibilidade da pessoa se interessar, continuar a encantar 2 pessoas, uma que é o seu oposto e uma que é mais para parecido. Mas isso só pode durar um certo tempo. Se isso durar por terminado, então já na realidade, uma pessoa indecisa mesmo e que não sei se ama nenhum dos 2. Aí existe também esta possibilidade. Aqueles que parecem que amam todo mundo podem não estar, de fato, amando ninguém. Muito bem, temos já mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Sheila. Pois não, Sheila. Boa noite. Boa noite. É que eu consegui relacionamento, principalmente de uns tempos para cá, não duram muito. Eu perco o interesse sexual pela pessoa em pouco tempo. De uns anos para cá tem sido mais frequente isso. Inclusive no começo eu fico até com receio, eu fico pensando, poxa, vai ser mais um que... Fico até com medo, sabe? Já entro com o pé atrás achando que vai ser igual. Esse desinteresse surge em função de você constatar determinadas características na personalidade da pessoa ou não? Assim, às vezes algumas coisas eu não gosto, ou então eu acho que não vai se interessar, então eu começo a perder o interesse também, sabe? Você gostaria, o seu projeto ainda é casar, é isso? Você já foi casado? Não, também não. Não, é que quando acontecem essas coisas, eu acabo profissionalmente casando com o meu trabalho. Aí eu pego e começo, me empenho mais no meu trabalho e esqueço e pronto. Aí depois de um tempo, acabo me interessando por outro e acontece a mesma coisa, sabe? Você nunca foi casado? Não, casada não. Mas sempre foi assim, de relacionamentos que duram pouco, porque você se desinteressa?
Já durou mais, já durou no máximo uns 8 anos, assim. Mas você é que perde sempre o interesse. Não, já aconteceu também de levar fora, já aconteceu, tá? Sim. Então, porque em geral o que acaba acontecendo é o seguinte, que as pessoas se desinteressam sexualmente, as mulheres, porque perdem, vamos dizer assim, algum tipo de encantamento ou admiração pela pessoa, né? Pelo que eu entendi, isso às vezes é o caso, outras vezes o que é o caso é você achar que a própria pessoa, achar que a outra pessoa efetivamente não está mais... pode não ficar interessado em você, quer dizer, pode se desinteressar de você e pode, portanto, ficar pronta para te dar o fora. Então, nessas condições, você fica já antecipando isso, dando você o fora na pessoa. Mas isso é uma maneira de operar não muito legal, porque você fica, vamos dizer assim, sempre, vamos dizer assim, se defendendo contra uma coisa que efetivamente não precisaria se defender, porque teria que esperar os fatos para ver eles acontecerem. De todo modo, o que no fim das contas mostra é o seguinte: você tem uma história de vida onde provavelmente a carreira sempre foi importante mesmo, onde você nunca quis um compromisso maior do que um certo tanto, parece que o compromisso, passados anos, está diminuindo em termos de interesse para você. E que você está, portanto, cada vez mais defensiva, cada vez mais incomodada, acovardada pelas próprias histórias que está vivendo, ou definitivamente não tão entusiasmada também com a hipótese de ter algum tipo de relacionamento muito longo, muito estável. As pessoas às vezes casam com um trabalho felizes com esse casamento, não obrigatoriamente frustradas porque se casam com o trabalho. De maneira que não é impossível que você, sem perceber, preserve muito mais a sua relação com o trabalho do que você possa imaginar, e que, portanto, o trabalho seja realmente o seu interesse prioritário, o que não vejo problema nenhum. E aí, os homens ou vão sendo figuras que não te entusiasmam demais, vão perdendo o interesse, ou então, se tem interesse, você, talvez um pouco escaldada, também possa estar tomando providências de se afastar antes de que a pessoa se afaste de você. E aí é um pouco de covardia, um pouco de defesa desnecessária para você nessa altura da vida. De todo modo, não acho uma história nada tão grave e acho que casar com o trabalho é melhor do que a maioria dos casamentos que tem por aí. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora um e-mail de um ouvinte que prefere não se identificar, que nos escreveu o seguinte: me separei há quase 1 ano. Vim de um relacionamento desgastado e agora estou namorando faz 4 meses. Minha parceira também vem de um relacionamento sofrido e tem autoestima baixíssima. Temo por ter sido saído de uma relação desgastada pelo excesso de crise e ter entrado em outra. Será que 2 pessoas como nós podemos seguir em outro relacionamento sem ter a sombra passado atrapalhando? Então, meu caro ouvinte, eu diria a você o seguinte, que se vocês 2 foram aqueles que talvez passaram por um desgaste maior, porque foram aqueles que foram mais oprimidos nos relacionamentos anteriores, evidentemente que é muito provável que vocês venham a poder constituir, ao contrário, um relacionamento de qualidade melhor. Né? O fato de ter relacionamentos difíceis e desgastantes no passado são obrigatórios, porque quem não teve relacionamento desgastante não largou o relacionamento. Então, todo relacionamento, todas as pessoas que se reencontram com parceiros novos depois de um tempo mais sofrido, são pessoas que tiveram sofrimentos e dores e contratempos mais ou menos grandes no relacionamento anterior. Acontece que este tipo de contratempo e de sofrimento, ele pode ser, vamos dizer assim, motivo de apreensão, deixar a pessoa talvez um pouco... vamos dizer assim, mais inseguro. Pessoas aprenderam a se defender melhor de qualquer tipo de atitude desgastante, dominadora e opressiva, provavelmente vão poder constituir uma relação afetiva até de qualidade melhor. Se as pessoas não tiverem história, não tiverem passado de experiências desagradáveis, provavelmente terão mais dificuldade de construir uma relação de boa qualidade. Então, eu acho que
É só não repetir os erros das relações anteriores, quer dizer, de não aceitar o desgaste, não aceitar a opressão, não aceitar a dominação e não ser excessivamente tolerante. Boa sorte para vocês, que eu acho que vão constituir uma história bem bonita daqui para frente. Boa noite. No Divã do Gicovati.